Não é o fato de você ser um militar, não é o fato de você ser um profissional de segurança, né? Você tem todo o estudo, você tem toda a técnica, você tem todo o seu treinamento, mas você tem também por trás de tudo isso um ser humano, passivos de emoções, né, de situações, e a gente avaliar situações sentado num gabinete é uma coisa, avaliar a situação de momento é outra, lógico. Estamos falando de uma vida que foi ceifada. Estamos falando de um profissional, assim, não quero entrar no juízo de valor, estamos falando de um profissional que também, pelo seu currículo, era um profissional que detinha também várias habilidades em lutas de artes marciais, né? Então, são situações que a gente pontua, né? São situações que a gente enxerga, mas não sei se vou colaborar com o pensamento do amigo. Mas eu acredito sim, que desde qualquer cidadão, né, que passe por testes, por exames, que passe por academias para poder se preparar, para saber possuir uma arma de fogo, e dentre os laudos psicológicos e os laudos técnicos, se estiver apto, não vejo problema nenhum ele ter a sua arma de fogo para sua autodefesa. Apesar que vivemos num Mundo maluco. num mundo que, né, que Maluco. só Jesus voltando para poder ver se daria um rumo diferente à nossa sociedade. Mas enquanto isso não acontecer, eu acho que as forças de segurança estão aí para fazer o melhor possível, dependendo também, né, dos seus governantes, dos seus governos, as políticas que implementem para a segurança pública. E a gente sabe que a violência de um Estado, a violência de uma nação, ela não diminui apenas com seus aparatos de segurança, mas sim com todo outro arcabouço, né, social, econômico, financeiro e principalmente o educacional. Uma coisa importante, e tem que se salientar, vamos ver como, porventura, o ex-lutador partiu para, né, ameaçá-lo. Mesmo assim, Não, tem um separa. É isso que eu digo, assim, os contextos, eu digo sempre, quem está de fora, quem analisa um depoimento, ou quem analisa uma narrativa, ou quem analisa uma situação, é diferente de quem está envolvido emocionalmente naquele fato. Sim. Assim, eu vou relatar o que eu acredito que todo mundo, praticamente aqueles que não estavam presentes, né, ouviram. Né, que houve um desentendimento e olha que nessa casa de festa, nessa balada, a pessoa para adentrar, se for profissional de segurança ou estiver portando alguma arma, ele se identifica e tira uma foto. E tira uma foto que identifica. Então, qualquer incidente que haja ali, né, você tem o controle das pessoas que entraram armadas. Então, ninguém sabe a causa da discussão e assim... Muito estranho. Pelo que eu vi, o falecido, né, Luciano, salvo engano, o nome do professor de jiu-jitsu, do campeão de jiu-jitsu. Eu vou procurar aqui. Alguma coisa desse tipo? Parece Leandro. Leandro Pereira do Nascimento. Pronto. O Leandro tinha imobilizado mesmo, depois de uma discussão, você vê. Imobilizou lá com as técnicas dele lá, depois liberou e foi surpreendido com esse tiro, né? Assim, é a versão que eu vi agora da imprensa. Que é lamentável, né? Muito lamentável. Para os dois, né? Como eu digo, né? Eu gosto muito de analisar fatos. Uma vez eu estava em outra emissora e foi indagado à época que era aquela questão lá daqueles policiais rodoviários com aquele cidadão que eles colocaram na mala de um carro e colocaram os escapes ali, uma bomba de coisa, e o camarada... São atitudes isoladas de pessoas. E às vezes, por atitudes isoladas de pessoas, as pessoas às vezes puxam viés para a instituição. Ele perde a farda pela sua experiência. Primeiro ele está detido. Olha, né? aí vai Está detido, né? Isso, já foi preso, salvo engano, foi preso. Ele se apresentou. Foi preso, então com certeza vão ser tomadas as medidas e, dependendo do final, acredito que tenha requisitos para isso. Pelo pouco que a gente sabe, assim, não adentramos e não estamos sabendo do fato concreto de tudo realmente, né, que aconteceu antes, durante, para chegar a esse episódio, né, mas pode ter algum indício, pode ter algum excludente até de ilicitude que possa livrá-lo. Lamentável, ou realmente, né?
condená-lo. É uma situação lamentável e a gente gostaria de ter outra notícia, mas aproveitando, eu só viria na sexta. Mas aí também eu vou abrir um parênteses, a gente já viu também alguns relatos de alguns casos também, de alguns praticantes de artes marciais e principalmente do jiu-jitsu. Né? Tá lembrado daquela época dos pitboy, aquela coisa. Lembro. Você tendo a sua técnica, você é tão letal quanto um disparo de arma de fogo. E pode matar a pessoa com um golpe, um só golpe. Isso. Né? Sabe os pontos fundamentais. Perfeito, meu amigo. Agora, foi bom porque de uma forma resolveu espiritualizado, como sempre, mas mais ainda. E vem logo uma pergunta, poxa, agora, porte ou posse? Isso na visão cidadão, ou seja, eu não estou falando da linguagem que é militar, guarda municipal, que inclusive a guarda até já está sendo liberada, ou já foi liberada, Polícia Rodoviária Federal, policiais federais, militares, Polícia Civil, né? Tirando essa sequência, a gente entende que verdadeiramente estão preparados. Pensando de uma forma, passou por uma academia, passou por provas de tiros, tudo isso é psicotécnico, tudo. Mas o cidadão está preparado para ter posse ou posse? Sim, desde o momento que ele também se prepare. E a gente tem aí, né, agora, né, com essa possibilidade de aquisição de arma de fogo para a sua defesa própria, pelo menos você ter a posse, né, para defender o seu patrimônio, né? A posse, que o amigo fala, é você deter. O porte é você ter a capacidade de se locomover com ela, de portá-la a qualquer momento, como tem hoje alguns profissionais de segurança pública, né, quase todos, e também algumas categorias e algumas pessoas que demonstrem isso, né, que precisam, né, dessa sua autodefesa e às vezes tem essa autorização. Então, igual aos profissionais de segurança, não digo igual, mas assim, né, a mesma possibilidade que o profissional de segurança tem. Falo da minha profissão, né? Passamos 3 anos em uma academia, 3 anos com aula de tiro, com aula de defesa pessoal, então com toda a tecnicidade, né? Fazemos as nossas avaliações periódicas de saúde, né? Treinamento precisa, mas a gente já vê alguns oficiais do bombeiro aí também se preocupando com sua autodefesa, né? Fazendo práticas de tiro, aula de tiro, instrução de tiro nas unidades, né? da Polícia Militar. E para o civil, para o cidadão que se predispõe a adquirir uma arma de fogo e passar também por essas provas, como eu disse aqui, hoje a legislação já preconiza isso, ele fazer sua avaliação psicológica, fazer aulas em escolas especializadas para tal feito. Não vejo problema nenhum. É a voz da experiência, mas vamos, antes de qualquer coisa, né? Fale do conselho, oportunidade de mostrar que o militar tem um quebrantamento com Deus. Mas é isso, Hamilton e os demais ouvintes, eu digo sempre, né? Eu acho que para a vida da gente, a gente tem que estar bem em todos os aspectos. Nós temos o aspecto físico, né? Temos o aspecto mental e temos que ter também o fortalecimento espiritual. E assim, hoje, eu estou saindo de 3 dias, né, trabalhando num retiro espiritual do Movimento dos Concílios de Cristandade aqui de Maceió, né, trabalhamos justamente, né, para 20 novos amigos que vieram para a casa do Movimento dos Concílios, que fica aqui na rua Aristeu de Andrade, na rua ali do Sacramento, Colégio Sacramento, ali onde funciona a sede do Movimento dos Concílios. Então, passamos da quinta-feira à noite até ontem à tarde, justamente evangelizando e levando aquilo que é o plano de Deus para as nossas famílias, para as nossas casas, que é o que a gente tem que buscar, né? Eu acho que a gente precisa isso, como eu digo, a gente tem que ter um tripé para se manter firmes e com propósitos à frente, que é a saúde mental, a saúde física e também a saúde espiritual. Estou esperando você. Então isso é muito importante, independente de qualquer profissão que você tenha. Ele espera. Mas você ter esses pensamentos cristãos, né? Você saber o plano de Deus,
E o que ele pede para a gente é tão pouco diante de tudo que ele nos dá. Isso é muito importante. E graças a Deus é isso que faz a gente tocar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Porque, além de tudo, a gente tem esse fortalecimento e esse conhecimento. Eu digo sempre, é até bíblico, né? Aquilo que quanto mais você conhece, quanto mais você tem, mais responsabilidade e mais obrigações você vai ter. Lucas, nossa prestação de contas. O Evangelho de Lucas, eu não conhecia esse lado do corpo. Sabia que era um homem temente a Deus, mas não conhecia esse lado focado. O Evangelho de Lucas, o médico Lucas, ele disse: a quem é dado, mais será cobrado também. Então, nunca vi tanta sabedoria falada através de um homem, claro, pronunciada pelo Divino Espírito Santo, onde a gente começa a botar na balança uma sociedade corrupta, uma sociedade corrompida pelos valores essenciais, principalmente da família, onde estamos vendo casamentos de 30, 40 anos sendo destruídos, que isso era uma coisa fora da lógica, filhos matando seus próprios pais, destruindo vínculos e os valores essenciais da família sendo desvalorizados. Os jovens filhos, que geração é essa, coronel? E onde nessa tarde a gente fala de polícia, daqui a pouco fala de ação mal, mas estamos falando de um lado também, muito lado positivo desse tenente-coronel que também tem sensibilidade. Mas é justamente isso, né, pastor Hamilton, amigos ouvintes aqui da Rádio Correio. A gente discute política, a gente discute, né, tanta coisa, assunto de mesa de bar, isso, notícia de internet. Mas pouco a gente pouco a sociedade para discutir as coisas que edificam. Discutir aquilo que realmente também nos faz crescer, que é sobre a nossa religião, que é sobre os planos de Deus, que é sobre as boas condutas. Independente, assim, respeitando qualquer credo, né? Respeitando qualquer matiz religiosa. Mas a gente sabe que a gente tem que ter um único caminho, um único pensar. E é assim que a gente começa a trabalhar, é assim que a gente se porta, assim, eu digo sempre, eu sou católico, né, católico praticante, e quando eu fiz o concílio em 2017, né, eu dizia sempre, geralmente eu ia para a igreja para assistir a missa. Hoje eu vou para a celebração para participar da missa. Então muita coisa me trouxe de conhecimento e de enriquecimento para lá. E desde quando a gente começou a participar, então todo dia, todo trabalho, todo concílio que a gente tem a oportunidade, também não é fácil a gente conciliar nossas agendas, né? A gente vem se surpreendendo com essa degradação da família. E lá, assim, o carisma do nosso movimento é justamente isso, é a evangelização dos ambientes. Você ser o diferencial onde você chega. E você evangeliza no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional e no seu ambiente de lazer. Então é só você, com suas atitudes, né, você mostrar ao outro, ao seu irmão, que é possível. E tanto é que nós estamos à frente de uma entidade, né, e graças a Deus, até agora, né, sempre pautando as coisas com a seriedade e com a responsabilidade que tem que ser, como o amigo aqui bem falou. Estamos vivendo numa quadra muito difícil, onde a corrupção é uma coisa que está se ficando praticamente banalizada, né? A gente vê aí situações, né, terríveis e às vezes, quando não se chega a uma solução, passa a imagem para aquele que está observando que o errado é o certo. Temos a degradação das famílias aí, as famílias hoje com essa vulgarização, né, que a gente escuta aí em certas músicas, em certos programas, em certas situações, né, você realmente, às vezes a gente como pai de família vai deixando, quando você menos espera, você perdeu o freio, né? Ontem mesmo, a gente trabalhando justamente isso, ontem uma das coisas que você sabe que a gente só se preocupa com os vícios, aqueles vícios mais aparentes, os degradantes, né, que é o álcool, que é a droga, que é as situações. Mas ontem a gente está se deparando com situações do viciado em tecnologia.
um vício, a compulsividade por tecnologia que está afastando as pessoas Da convivência. da interação com os outros. Então, uma coisa que, assim, para alguns pais, para algumas mães, para algumas pessoas, que despertem isso nos seus filhos. O menino dentro do quarto, hoje, então, depois desse momento pandêmico que passamos, aula virtual, tudo virtual, e as pessoas já têm aquela disposição para jogos eletrônicos. Tem famílias que eu acho que tem que só ver não vê mais nem os seus filhos. Os meninos não interagem, vão para a reunião das famílias, ficam com o celular na mão, jogando. Quando estão em casa, estão trancados nos quartos. Então, você está perdendo aquilo que a gente tinha, acredito que na sua época com seu pai, né? Na minha época, que a gente sentava à mesa, que a gente discutia e interagia sobre isso. Então, são coisas que a gente tem que começar a resgatar isso. E a gente só vai resgatar isso depois que a gente tiver também com o nosso resgate próprio, mental, físico e espiritual. A pandemia acelerou o aprisionamento, não só nas casas, nos apartamentos, nos sítios, fazendas, mas acelerou mais ainda esse lado compulsivo da tecnologia. Por exemplo, não tinha para onde ir, tinha que ir para a internet. Nunca foi tão usada a internet como no período de quase 2 anos da pandemia. E isso destruiu muito também as famílias. E, assim, também não vamos demonizar as redes sociais, né, a internet e a tecnologia. Pelo contrário. Tem a sua importância. Né, tem uma grande importância. Também as pessoas descobriram que poderiam ganhar dinheiro, poderiam desempenhar suas funções, né, com muito mais comodidade através da Alguns internet. escritórios. Alguns escritórios economizaram bastante, grandes corporações, como o home office. A produtividade chegou até a aumentar em certas questões, principalmente questões processuais, questões meramente o iFood hoje tornou-se uma mega empresa. Perfeito, então a gente está aí para isso. O que a gente fala é tudo aquilo que sai do seu controle, tudo aquilo que você passa a utilizá-lo em demasia, amanhã ele pode lhe causar um problema. Então é só a gente ter esse cuidado, e principalmente com essa garotada, com essa molecada que está se formando agora, que é muito comum, às vezes, você frequentar alguns ambientes, restaurantes ou reuniões, você vê um meninozinho com meses, 1 ano. Antigamente, quando a gente chorava, o pai botava para passear, botava no braço, dava uma chupeta, ou coisava ali, daqui a pouco a gente se calava. Hoje não, o menino faz um a mãe já está botando um bonequinho assim no celular, bota lá no restaurante, o menino fica na mesinha assim, só olhando aquelas... Aí já vai se acostumando com isso desde pequeno. Aí tem hoje aí vários transtornos, várias situações que podem ser potencializadas pelo aquele facho de tanta luz, tanta cor, tanta coisa passando na frente do menino, e termina ele desfocando, né, de outras situações. Mas aí quem sou eu? Não sou técnico dessa área, não nem sou médico, né? Isso a gente só fala das inferências que a gente está, né, buscando, olhando, observando, e a gente vê. Existe um mal hoje na sociedade. E está atingindo até as mentes. O problema é esse. Atingiu as mentes. E quando a mente não pensa, é problema. É falência. Isso em todos os níveis. Mas, coronel, ninguém conhecia esse lado. Só o painel mesmo de Alagoas para painel Alagoas, onde realmente consegue extrair. Já começou logo com um carro em alta rotação, né, hoje. A vida da gente é assim, né? A vida da gente, ela é um caminho, eu digo sempre, a gente tem que caminhar sempre para frente, né? O carro, você vê que o carro, o para-brisa é muito maior do que os retrovisores. Os retrovisores é apenas para você se ligar para não fazer besteira. Então, o olhar aqui, ó, é concentração e para frente. O que passou, passou. Se você fez coisas boas, ótimo. Se você fez coisa ruim, é tempo de você se melhorar e continuar fazendo bem lá para frente. Mas o passado está lá. Para você olhar para ele assim, a janelinha e dizer, não vou mais fazer aquilo, que aquilo me prejudicou, aquilo acabou com minha família, aquilo acabou com meu trabalho, aquilo acabou com minha vida. Então o caminho é sempre seguir em frente, e, se possível, sempre fazendo bem. Somal, agora vou dar aquele respiro profundo, né? Faltando 4 meses praticamente, o que é que o senhor tem promovido, ousado, né? Sempre inquieto, para fazer alguma coisa sempre melhor para essa instituição? Trago aqui para o amigo, né, e para os ouvintes aqui do programa Painel Alagoas, da Rádio Correio,
e certamente 62 municípios. há Viu? vários associados nossos também. E já trago aqui uma boa notícia. Então não tem mais 4 meses, né? Fizemos uma assembleia semana passada, né? Estamos antecipando a eleição. A eleição geralmente pelas condições estatutárias ocorreriam, né, até a primeira quinzena de janeiro, e para a gente mostrar, né, um compromisso que a gente tem com a responsabilidade, né, e projetos que desde a época lá do J. Cláudio a gente tinha essa vontade de fazer uma mudança no estatuto, mas não conseguimos. Mas temos a faculdade de antecipar a eleição. Vamos antecipar agora para o dia 17 de novembro, né? Vamos fazer tudo como manda o regulamento. Fizemos uma assembleia, foi aprovado por unanimidade. Faremos a eleição agora em novembro, para a posse acontecer já na primeira semana. Não vou colocar no primeiro dia útil, mas na primeira semana de janeiro. Por quê? Porque aí é o seguinte, é uma coisa que a gente teve a dificuldade lá atrás, em 2017, quando o J. Cláudio assumiu e eu era seu diretor secretário, né? E quando eu assumi também, porque você assume da metade para o final do mês de janeiro. E você assumindo no início do mês de janeiro, e agora já que já se tem uma previsão regulamentar, né, do desconto do associado, geralmente incidindo no último dia do mês, né, trabalha no último dia do mês vigente, então a gente encerra o exercício fiscal no ano fiscal. Então, aquele que assumir a partir do dia, hipoteticamente aqui, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, aquele que foi eleito, ele já vai administrar a associação Com o exercício atual. Com o exercício atual e com os recursos em conta. Eu acho que não tem coisa melhor, não tem boa prática melhor para o gestor do que isso. E assim, tínhamos, né, como meta, o amigo é partícipe disso, que o amigo foi uma das poucas emissoras que se preocupou e se debruçou na época lá atrás sobre a eleição da Somal. Até agradeço e faço sempre, e você sabe das considerações. Na caixinha de fósforo, né? Isso. E aqui a gente tinha esse projeto da não reeleição. Mas vários associados, várias pessoas, e você sente quando é verdadeiro e quando você anda, né, os amigos dizendo: paz, como é? Vai ter eleição, mas você vai para a reeleição ou não vai para a reeleição? Rapaz, é melhor você ficar, o negócio tá dando certo, as coisas, graças a Deus, né, deu uma guinada, deu uma fortalecida aí, vocês vêm numa caminhada muito boa, né? J. Cláudio, você, e agora você deu uma dinamizada bem maior, os projetos estão lá, estamos reestruturando todo o salão, botamos um salão embaixo, o amigo viu lá aquela construção, estamos construindo o salão, né? Promovemos agora nessa última luta, né, com as categorias, né? Conseguimos capitanear todos os presidentes de entidades com um único objetivo, o objetivo de fortalecer as instituições, né? E graças a Deus as coisas estão caminhando, algumas coisas que estão por vir ainda. Sem grito, né? Sem grito, sem muita coisa, né, não republicana, falando olho no olho, falando a verdade, sentando e conversando como se tem de conversar, negociar o coletivo, não negociar o individual, que o individual é muito fácil, e com os propósitos que a gente sempre manteve, né? Então, acho que a gente vem nessa batida, vem nesse ritmo, né? E vou me lançar à reeleição, né, com a nossa equipe. Estamos já aqui, aí a gente já deixa a mensagem aqui para os nossos amigos. Estamos fazendo uma reunião dia 27 de agosto com todos os membros da nossa chapa, né, para procurar saber daqueles que têm a pretensão de continuar ou aqueles que, porventura, né, por um motivo pessoal ou não, né, queiram sair e a gente fazer Eu acho que não haverá mudança, porque o time está ganhando. Que sim, mas assim, no processo democrático, né, aqui a gente deixa até a mensagem no processo democrático iremos, né, publicar os editais, tudo certinho. Estamos, né, ampliando os prazos de editais, até para dar bem tempo, bem margem para as pessoas pensarem, para ver se realmente, né, a possibilidade de montarem chapas com projetos, com propostas. Existe alguma possibilidade de uma segunda chapa? Pastor Hamilton, a possibilidade sempre existe, né? A gente, assim, esse jeito nosso, que o amigo sabe como é, assim, eu, graças a Deus... Eu gosto desse jeito. É um jeito que... Me dou bem, me relaciono com todo mundo, não tenho dificuldade. E eu vim para Somal, eu digo sempre, as pessoas às vezes assumem certas posições, certas associações ou certos sindicatos, né, com a missão de querer ser proprietário.
E esquecem que às vezes você estar à frente de alguma associação de classe é você ter um sacerdócio. É você trabalhar mais para os outros do que para você. Né? E outra, quem tem que aparecer é a entidade, não é? Conhece Rogério Santos? Rogério Santos. Eu conheço alguns Rogério dos Santos. Rogério Santos. Pois é. Não tem problema nenhum. É, Fica à vontade. Até eu não tenho assim. Eu também sou desse. Rogério, Fala, meu Rogério querido. Santos. E aí, como é que você tá? É, eu sou militar? Não, não sou Tudo não. bom, Rogério? Tudo bom, meu filho? Tá É bom. de Maceió, rapaz. Eu Tudo tô morando em São Paulo agora. Como é que você tá? tá Foi bem, graças a corretor, Deus. amigo? Tá lembrado? Amém. Graças a Deus. Tudo bom? Como é que tá? Tudo na Olha, paz de eu estou numa Deus? entrevista aqui, tudo na paz. Como é igual o senhor? Bem, graças a Deus. Fico feliz que o amigo tá fazendo entrevista Sim, vamos lá. com Coronel aqui. o coronel aí. Coronel Pai. é pessoa ímpar, sabe trabalhar. Tem uma história grande na Briosa, Polícia Militar de Alagoas. Amém, graças a Deus. A gente Faz fica parte. na paz mesmo. Dá uma ligada. A internet Tá bom, tá querido? ruim. Fica na paz. Manda um abraço pro coronel aí. Aí, Felicidades nessa missão dele aí. desliga aí. Tá bom, Obrigado. valeu. Obrigado, Rogério. Assim, a mensagem é muito complicada, mas a gente vê e agradece aí as referências de um amigo, né? Aí em São Paulo, aí nessa terra, aí nesse mundão aí de São Paulo, e ouvindo aí a Rádio Correio e graças a Deus fazendo as Outra coisa importante. Veja o que é as redes sociais, né? Isso é é isso que eu importância. tô dizendo, tem muito mais importância do que Maléfica. malefício. Porque, por exemplo, ele está em São Paulo. Por isso que eu digo, quando o senhor vem de farda, não precisa dizer, é alguém militar. Chamou a atenção dele, Rogério Santos. Coisa boa. Então, manda aí. Mas Manda um alô para ele. mas aí, não, Rogério Santos. alô para o Rogério, não só um alô, mas um abraço fraternal aí. Deus o ilumine, Deus o abençoe aí. E tamo junto. E assim, é muito bom essa não sei se ele é daqui de Alagoas e está trabalhando É de em São Alagoas, viu? Está Paulo. dizendo Coisa que boa, somos da terra. coisa boa, coisa Parabéns. boa. Parabéns, meu amigo. Parabéns mesmo aí. Sucesso aí no que estiver desempenhando aí nesse mundo aí chamado São Paulo. O senhor antecipa Aí isso, aí estou antecipando a eleição. e organizando E, se Deus na quiser. realidade de cada exercício. E outra coisa, meu amigo Hamilton, é como a gente estava falando aqui, né, da questão de você estar à frente de uma entidade e quem tem que aparecer é a entidade, não são os seus dirigentes. Eu digo sempre, a entidade é que é perene. A Somal tem quase 60 anos, mais de 60, quase Uma 60 idosa, anos, viu? 58 Durinha, né? anos, se não me engano, de existência. Então nós passaremos por ela. Lendo engano é aquele que chegue lá e pense em se apropriar. A Somal é muito maior do que o pai, do que o Hamilton, do que o J. Cláudio que passou por lá, do que qualquer um outro. Agora a gente tem que lembrar que todo mundo deixou Uma a sua parcela. marca, deixou a sua pedrinha. A Somal não chegou ontem, não chegou anteontem. Então é um processo de construção. E o que a gente está buscando dentro do oficialato, né, da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, aos nossos associados, é justamente isso. Né, uma representação forte, uma representação, né, de pessoas que realmente tragam conteúdo e tragam o engrandecimento da instituição, porque uma instituição forte fortalece a carreira. É como o momento que nós estamos passando. Está aí, se avizinha agora, não, na realidade, a partir do dia 15, com os registros das candidaturas, a partir de 16 a campanha está na rua. Então as pessoas, aqueles que dizem que não gostam de política, estão totalmente errados. A política faz parte do nosso dia a dia. O que a gente tem que ter o aprofundamento da política, saber quem são cada qual. E principalmente, o Hamilton, no regime que nós vivemos, principalmente dos nossos parlamentares. Porque a nossa Constituição, ela dá uma força e dá uma imponência muito grande ao nosso parlamento. Os chefes de executivos
muitas de suas vezes, são reféns do parlamento. Então, às vezes, o que a gente tem que se debruçar é isso, no dia a dia de cada um, naquilo, quais são as propostas, quem é fulano, o que é, como fulano desempenha, para você ter conhecimento e você votar correto, porque, como eu digo, como eu estava ouvindo uma situação hoje, às vezes os candidatos se apontam para a gente como se patrões nossos fossem. Pelo contrário, quem são o patrão deles somos nós. A cada 4 anos é o concurso público dele, ou a gente contrata, ou a gente manda para a rua. Colocação bem. Então é nessa situação que a população tem que despertar para a política e para a boa política. E mais uma vez eu digo, não sou candidato. Sou candidato à reeleição que eu sempre afirmei aqui comigo. E a prática de alguns justamente eram vir para ser. Não, a minha política é a política institucional de fortalecimento. A política partidária faz parte do nosso dia. Claro, é político. Agora, eu passo de vez em quando e vejo uma Constituição que cada vez mais está aumentando. O que é aquilo ali, hein? Aquilo ali é o nosso salão social que no ano passado, né, na quadra chuvosa do ano passado, né, danificou uma parte e a gente mandou fazer uma avaliação e resolvemos botar no chão. É uma coisa que muitos tiveram a vontade de fazer, né, mas aí, além da vontade, a gente tem que ter, às vezes, a coragem. Né, e graças a Deus, e também a instituição tem que estar, né, com a saúde, com o lastro financeiro que dê para você fazer algumas coisas. Como eu digo, dinheiro... O impacto ali é quanto? Dinheiro, às vezes, a gente não tem muito. Mas aí você otimizar onde você vai gastar... Né, e os próprios associados perceberem que a seriedade, né? Pronto, meus amigos e os nossos... E aqui eu sempre faço essa referência. Nosso maior patrimônio é o nosso sócio. Então, quando o sócio vê que a contribuição que ele está dando ali está sendo empregada no investimento para ele mesmo, né, isso é muito importante. Então, ali, aquele salão ali vai nos consumir na ordem de 438 mil reais. E pasme, viu? Pasme, com a economia, com toda a situação que a gente está fazendo. Estamos tocando a obra, né, tudo regularizadozinho, graças a Deus, né, sem nenhuma doação de nenhum organismo externo, sem nenhum pedido, nenhuma inferência, né, que é muito comum, né, as pessoas procurarem político A, político B, para poder ajudar em certas situações. Ali está sendo tudo tocado com os recursos dos próprios associados. Tem prazo? Se Deus quiser, agora, assim, a chuva, né, às vezes o prazo a gente coloca, mas o término está na mão de Deus. Mas aí, pela construtora, se Deus quiser, agora na segunda quinzena de outubro, a gente deve estar entregando já ele todo pronto, todo certinho. Só primeiro piso, segundo piso? Não, só vai ser um piso. Só vai ser um piso. Com estrutura para segundo? A estrutura para segundo. Mas vamos deixar já só pensou? Piso, só pensamos no futuro, mas eu acredito que, assim, do jeito que a gente está deixando ali um projeto bem moderno, bem acessível. Vamos fazer as divisórias. Vamos climatizar. Fala aí. Não, é um amplo salão, com um salão bem moderno, né? Com estrutura de cozinha, de refeição, justamente para aquelas situações, né? Banheiros com acessibilidade. Iremos climatizar. É o salão normal. Você faz o salão. Antigamente a gente tinha um salão com várias pilastras ali e uma pilastra no meio do palco. Era aquela situação, até brincando essa semana que o cara dizia, pô, às vezes o cara estava paquerando uma menina assim, e você ia olhar, tinha uma pilastra no palco. Aí você se debruçava da pilastra para um lado para o outro. Não é uma coisa até complicada, mas era a engenharia de anos atrás. Né? Então um projeto agora todo com harmonização, todo... Sem nenhuma no meio. Sem nenhuma, umas colunas simples na lateral, mas o meio ele vai ficar livre e naquela disposição, né? Para quem for montar suas festas, monta do jeito que já quer. Já tem a cozinha recuada. Iremos climatizar, temos o projeto da climatização do salão. Com vidro? Com vidro. Vamos fazer realmente um salão à altura do associado dos militares oficiais. Isso embaixo? Isso naquele plano ali onde você passa. No térreo, agora em cima, primeiro andar. Não, primeiro andar a gente não tem projeto para primeiro andar. Vamos deixar tranquilo, uma coisa... Até porque nós temos mais 2 salões. Então, espaço a gente tem bastante. Mas esse salão mas essa estrutura dá para fazer o primeiro e segundo andar? Não, 2 pisos? Estamos fazendo uma estrutura para um piso,
né? Se quiser, as pilastras elas vão dar sustentação. Mas na frente o camarada quiser fazer o que ele quiser lá, mas eu acho que o que nós temos hoje é isso. Agora a gente tem sim, né? A gente está com a situação lá de um antigo ginásio, um ginásio que tinha lá da época ainda do saudoso, agora eu nem sei, não, da época do, não saudoso Coronel Goulart, foi que trouxe esse ginásio de esporte, né, até do governo de Geraldo Bulhões, que fez essa doação, e já depois de muitos anos, várias manutenções, o ginásio realmente não tem mais uma condição de segurança. Então, estamos... Ao lado da piscina, ao né? lado da piscina, estamos botando no chão, né, tem um projeto futuro para aquilo ali, que é transferir um campo sintético para aquele lado ali do ginásio, com uma arquibancadazinha, um negócio, e onde funciona hoje o campo sintético, que é ali naquele estacionamento de cima, Sim. né, o amigo já teve o prazer de ir lá, é a gente ver se a partir de 2023 a gente começa a fazer um sonho antigo da oficialidade alagoana, que é fazer ali pelo menos 6 apartamentozinhos, né, para servir como hotel de trânsito, né, que a gente vê isso em muitos outros estados, hotel de trânsito da polícia, né, ou alguma associação que acomoda. Então a gente fazia ali Um estilo, uma kitnet, né? 6 apartamentozinhos bem funcionais para a gente receber os companheiros de outras corrimãs Mas também, esses que às vezes vem 6 passando por aqui. não pode ser 12? 6 é o projeto. E quando a gente começa a desenvolver, a meta é justamente 12 ou 18. A gente fazer 3 blocozinhos ali, dependendo da área. E dá ali, viu? Dá tranquilo. A gente tem uma estrutura ali para fazer tudo já harmonizadozinho, tudo bonitinho. Uma salinha. Bem ambientado. Sala, uma cozinha americana e um banheiro. Né? E o banheiro. Sala, cozinha americana e um banheiro. Ali a funcionalidade, um restaurantezinho lá da associação, que já serve o camarada tomar o café da manhã, nada muito luxuoso, uma coisa só para você desfrutar. Aqueles amigos militares, oficiais militares que venham de outras corrimãs que sejam associados, para desfrutar desse nosso litoral, dessa nossa cidade, que é muito bonita e Se belíssima. hoje, se eu entregar, você já está deixando um legado da estrutura. Essa situação aí, pelo seu perfil, não está só no seu pensamento. Está no seu coração. Não, está no coração e já está sendo trabalhado para a gente aquela coisa. Né? Se a gente der o início, aquele que chegar, né? Se não for o Coronel Paz, mas pelo menos o projeto vai estar pronto para quem quiser tocar. Eu digo sempre, a sucessão é de pessoas, mas a estrutura que ela é bíblica. Aquele que cuida da figueira, dela comerá do seu fruto. Então, se o senhor está cuidando bem da sua mal, irá desfrutar do que está sonhando. Então, é uma questão de tempo. Mas é isso, o pastor Hamilton e os nossos ouvintes. É isso que as pessoas têm. É isso que os nossos gestores maiores, eu já vou para já vou devagar aqui em outras situações. É isso que os nossos governantes ele têm que pensar. Ele não tem que pensar apenas no seu projeto de governo, no seu projeto político. Ele tem que pensar que ele vai estar ali numa missão que muitos querem, mas poucos chegam. E quando alguns chegam, é para deixar justamente o legado para ele, para sua família, para sua descendência e para as pessoas que dependem da máquina pública. Então, as pessoas têm que ter essa visão. Então, essa é a minha visão à frente da Somal. É uma coisa que a gente discutiu muito aqui, que foi o nosso projeto do Sistema de Proteção Social. Eu discuti, me empenhei, nos empenhamos muito em termos de associação, conseguimos a aprovação entrega, disso. Né? Por quê? Porque eu vi o sofrimento das pensionistas, eu vi o sofrimento das viúvas dos militares estaduais, independente se for de oficial ou de praça, mas a condição é uma, a viúva dos militares, e a forma que estavam sendo tratadas. E graças a Deus essa lei do Sistema de Proteção Social trouxe esse reconhecimento. Então, amanhã, como eu disse sempre, eu estava conversando com a dona Ana e com a dona Rosana, né, semana passada elas me procuraram para ficarem sócias lá da entidade, né, e eu disse a ela que, olha, eu poderia até usar da politicagem. Não, venham para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu disse, olha, dona Rosana, pelo nosso estatuto, dona Ana, a gente não pode absolver as senhoras, a não ser que se vocês fossem pensionistas de oficiais. A gente tinha essa prerrogativa no nosso estatuto. Mas aí eu aconselho a vocês a se reunirem, a montarem uma associação, não uma associação para estar em movimento disso ou daquilo, mas uma associação para terem um contato e um convívio com todas e manterem pelo menos a prerrogativa de manter os seus benefícios. Porque quem vai brigar por
por valorização, por salário, que é o que interessa às senhoras, são as associações já postas dos militares. Eu estou olhando aqui, quadra de esporte, lazer. Isso aí é a ambientação da nossa associação. Então, é justamente isso. Então, é o nosso pensamento, é esse, é o pensamento coletivo, é o pensamento de agregar, de buscar. E incentivamos, né, Esse lado aqui. colocamos o nosso jurídico à disposição delas. Elas montaram já uma associação, já montaram um estatuto. E a gente faz as coisas porque a gente faz de coração. Faz de coração mesmo, assim, porque amanhã, como eu disse a elas, amanhã, quem pode estar aqui, espero que seja, né, mais para frente, ou ninguém sabe que o tempo que a gente vai ficar aqui só depende de Deus, mas a minha esposa pode ser uma associada de vocês aqui amanhã. Então, o que a gente está trabalhando numa lei do sistema de proteção social, nesse reconhecimento da paridade, da integralidade para as pensionistas, né, é uma coisa que a gente É vê um de presente e futuro. futuro. Não, é uma atitude presente baseada no futuro. Isso que a gente tem que pautar nos nossos atos. Né? As pessoas são muito imediatistas. Você aqui falou, né, na questão da quem planta figueira comerá Do ela seu não é- fruto. quem planta a tâmara dificilmente comerá lá. Porque Até demora. demora, né, os seus 100, 150 anos. Uma figueira não. A figueira não, é isso que eu estou dizendo. Então, quem planta aqui, você vai plantar, você vai semear para uma geração que vem aí. Porque a nossa geração é uma geração realmente muito complicada. Tá. Os valores, além de uma geração com psique distorcido, né? Aí vamos lá. São João, na Somal. Fizemos. Que zoada foi essa, coronel? Fizemos assim, já era de costume, já vinha aí com essa prática do São João da Somal aí desde 2018, né? 2017, 18 com J, 19. E tivemos essa pandemia aí, 20 e 21 ficamos estagnados em eventos coletivos, né? Mas aí, como foi de costume, em 2019, 2020, antes da pandemia, a gente conseguiu ainda fazer uma ressaca do carnaval. E agora a gente fez uma ressaca do São João. Por que a ressaca? Porque geralmente nessas datas festivas, né, Carnaval, São João e Réveillon, geralmente o efetivo da Polícia Militar está empregado nas suas demais atividades para garantir que a sociedade se divirta e pule como um todo nesses grandes eventos. Carnaval, as festas juninas, e agora Maceió e Alagoas esse ano foi atípico, né? Que a gente teve São João aí, banda para todo mundo, foram 30 dias de festa. E 30 dias a Polícia Militar, né, os militares estaduais, né, desempenhando. Então, quando passa esse período, é a hora da gente chamar os nossos associados para se confraternizar. Então, graças a Deus, no último dia 22 agora de julho, a gente fez uma brincadeirazinha lá na Somal, né, com a adesão dos sócios dos seus familiares, né, que é aquela coisa que a gente sempre brinca aqui. Um dos propósitos da gente, além de resgatar, além de dar um norte, né, de dignidade, de representatividade, a gente também busca para a entidade o sócio participar com a sua família, para interagir o seu esposo, né, ou a esposa, quanto o companheiro, com os filhos ali interagindo, como era outrora, quando a Somal foi criado lá para trás. Eu vejo muitos relatos disso, né, os coronéis antigos que levavam os filhos para lá, participavam de colônia de férias, hoje alguns daqueles que participavam lá já são coronéis, já são oficiais, então tinha essa interação, que por muito tempo foi deixada de lado. E a gente está buscando reconquistar, reconstruir justamente isso, essa empatia do associado, do seu familiar, com aquele ambiente de lazer que está ficando bonito. E os convênios? Hoje foi também um projeto, né, da nossa gestão. Eu falo nossa gestão porque eu me incorporo muito à gestão do meu amigo J. Cláudio. Ele como presidente, a gente como diretor-secretário, é uma pessoa... Aquele abraço, amigo, né? irmão, lógico. Né? Então, desde lá que a gente vinha buscando isso. Né? E a gente que estava sempre buscando, eu ficava na responsabilidade de contactar empresas, fazer aquelas situações e várias empresas, né, aderiram a isso. Que a busca do convênio para o associado é mais uma modalidade, mais uma facilidade, né, do associado desonerar um pouco, né, o seu orçamento. Porque uma coisa é eu comprar um copo com água no supermercado da esquina, que ele vai me vender X. E se eu conseguir firmar um convênio
com o supermercado da esquina, que ele me dê pelo menos 5% no copo d'água, ou que ele me dê outras facilidades, né? A gente agrega valor. Eu tanto faço a publicidade daquela situação, como eu posso, para o meu associado também, ele está economizando 5 ali, 2 ali, 10 ali, e às vezes no final do mês a gente tem até uma sobra melhor de orçamento, né? Então, buscamos convênios com universidades, com escolas particulares, com clínica de fisioterapia, né? com seguro-saúde. Né? Então, com várias coisas, com várias situações. Então, a gente Hoje, sempre qual é o nessa plano de luta. saúde? Hoje nós temos lá a Unimed, A temos escolha, né? Smile, e temos um Smile seguro, hoje é a bebida. e temos um seguro-saúde, né? O HB Card, né? Que é uma coisa muito boa. Então, a gente sempre oferece um leque de opções para que melhor o associado se encaixe nela e faça É sua opção. descontado em folha, como é? Vai na associação. Graças a Deus, a Smile, a Unimed e o próprio HB Card, né, eles são feitos diretamente, a gente é apenas a Faz o interveniente. processo. A gente faz o processo, declaração, emite mais o boleto, é tudo boletado individualmente, a gente botou uma administradora para gerir isso, principalmente a Unimed e a Que Smile. tira da sua maior responsabilidade e da polícia. Lógico. Se o associado não pagar, ele perde. Isso. Né? E estamos agora, Tudo isso sem carência, né? tudo isso Se sem amanhã carência, de um acordo. associado queira entrar, ele não entra com carência. Não, aí ele entra de acordo com a regulamentação dos planos. Né? Lógico que, às vezes, quando a gente faz aniversário do plano, uma situação ou outra, e a operadora de saúde, isso já é regulado até pela própria ANS, nas suas resoluções. A gente segue, agora, eu digo sempre, né? Fazendo um comparativo, nós temos hoje, eu acho que um dos planos mais acessíveis, assim, mais interessantes, né? Para os militares, para os associados militares, né? Qual é? Do seu dependente. Não, a Unimed hoje tem um valor realmente bem diferenciado É mesmo. para a gente. É pelo tempo. Isso ajuda muito. Pela forma de gerir, pela nossa luta, né? Sempre conversando com a administradora, sempre conversando com a operadora, buscando ver como é que está a sinistralidade, porque os planos coletivos por adesão, né, são aqueles planos que todos gastam e a fatura é uma só. Então, a gente tem que estar sempre procurando esse equilíbrio. Né? Nem muitas pessoas, né, com idade avançada, nem tampouco... Né, Que é bom para aquela o situação- plano e bom para... Bom para o plano, bom para a saúde de todos aqueles que participam. Então, às vezes, a gente tem que ficar, assim... E a entidade ela tem que se preocupar com isso, para não ser surpreendida. Né? Nem ela ser surpreendida, nem os seus associados. Né? Muito interessante. Agora, é questão de seminários, congressos, a Somal tem focado, depois da pandemia, aproximar mais o associado através de seminários, congressos. Durante a pandemia, nós realizamos algumas conversas, né, inclusive de alguns temas a nível nacional, né, que despertavam o interesse dos nossos associados. Fizemos algumas lives para tratar da nossa lei de organização básica das polícias militares, do Corpo de Bombeiros Militares, que está lá, que é o PL 4363, né, que trata sobre a LOB nacional. Conseguimos, né, aprová-la no requerimento de urgência no dia 8 de dezembro do ano passado e deve estar para entrar em pauta e entrar agora nessa primeira semana do esforço concentrado. E, né, aquele, como a gente fala, quando a favor contra, né, joga dentro, né, começaram a plantar umas notícias, né, que às vezes desestabiliza até os próprios governantes e os próprios gestores. É um projeto que, como tem a lei orgânica da magistratura, como tem a lei orgânica de outras categorias, a Polícia Militar também está pensando na sua lei orgânica. Já está pronta, um projeto, pasmem, que foi enviado na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, do Executivo, desde 2001. Esse projeto estava lá, né, sendo trabalhado. E de 3 anos para cá, a Federação Nacional das Entidades Representativas dos Oficiais Militares do Brasil, a FENEM, né, junto com as demais entidades, começou a se movimentar e começou a trabalhar e modernizar o texto. Lá nós tínhamos uma situação que o comando geral da corporação seria uma escolha, seria uma eleição e uma lista tríplice, tirando daí a prerrogativa do governador em fazer as suas nomeações. Então, tudo isso foi ajustado, tudo isso foi modificado, realmente está lá, de livre nomeação do governador,
Mas aí o governador que escolheu o comandante, ele tem que escolher dentro de um critério, né, de um critério do texto dos mais antigos, né, aquele comandante que seja escolhido para a função, ele Só pode ser coronel, né? só pode ser coronel. Lamentável, viu? Não é lamentável, porque não é Porque estrutura. eu vejo o Mas perfil. Mas não é uma estrutura hierarquizada, é isso que eu digo, o Hamilton. Né? Eu vejo o senhor Mas para isso, assim, você tem o coronel e abaixo do coronel você tem as demais patentes e você pode ter um bom assessoramento. E o coronel ele tem que apresentar um plano de gestão, né, dentro de 60 dias para o que vai ser aquele Eu desempenho. acho que eu falei como mais amigo, porque eu admiro. Isso. Não é? Porque é um homem inteligente, Mas, um assim, homem, não é- é um homem que, mas, por exemplo, no momento mais difícil das negociações, digo isso que eu presenciei todos os momentos, o senhor esteve aqui, em nenhum momento o senhor foi deselegante, em nenhum momento o senhor foi rude, em nenhum momento o senhor usou da altivez da patente, ao contrário, brando, um emocional muito equilibrado e trouxe um amortecedor. O senhor foi um amortecedor das outras entidades, inclusive a Somal. Eu percebi que todas as outras entidades, associações que fazem parte da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro olharam para o senhor como fosse assim, é a nossa voz. Então, quem está falando agora não é mais um amigo, é o repórter, é o comunicador, e eu sou crítico, viu? Não. Sou crítico. Para dizer isso, senhor, eu sou sendo sincero, o senhor, em algum momento, diz: eita, o coronel vai perder aquela paz. Mas equilibrou. Muitas manifestações, os fogos, o senhor conseguiu apagar, incêndios pequenos, e aqueles que é depois de gasolina, tem que ser com dinamite, a sua dinamite ela foi usada de uma forma que nem foi água, que não, depois de gasolina não se apaga com água, é com dinamite. Ele só usou uma dinamite chamada diálogo, para acalmar um incêndio perigoso, que são os incêndios das ideologias. Isso, assim, realmente. Chegou, não é a Maria, mas é a irmã da Maria. É a Larissa. Obrigado, Nossa irmã Larissa. Obrigado pela águazinha gelada. E o Gladstone? Não, eu tomo. Não quero não, quero não. Mas, Eu tô Hamilton, ligado. assim, a sua observação é uma observação muito pertinente, muito boa. Né? Eu acredito, assim, e eu sempre enalteço isso aos nossos amigos, também presidente das demais associações, né? Associação do Cabo Soldado, Sargento Nascimento, Associação do Subtenente Sargento, Sargento André, Subtenente André, né? Caixa Beneficente, o nosso querido, promovido recentemente, né? O Tenente Coronel Alberto, da Caixa Beneficente, né? O presidente da ABEMAL, o Sargento Olímpio, né? O presidente da Associação dos Oficiais da Reserva, Coronel Josivaldo Souza Menezes, né? O Sargento Simas, presidente da ASPRA, né? O Coronel Brito, representante da ARCEL, a Associação de Coronéis, né? Que também está dentro do contexto da SOMAL, onde todos eles são associados da SOMAL, mas quiseram fazer esse braço da Associação dos Coronéis, e todos confiaram, assim, eu fico muito lisonjeado por isso. Posso fazer uma observação? Pois não. E todos, com pensamentos e segmentos políticos, com bandeiras, às vezes até individuais. E o senhor conseguiu apaziguar todas essas bandeiras, baixaram os ímpetos de todos e foram para a mesa do diálogo. Mas é como eu digo, olha, você tem que ter as suas inferências pessoais para o campo pessoal. Quando você vai tratar do coletivo, e o nosso futuro, né, o nosso presente e o nosso futuro depende da nossa instituição. Então, se você fortalecer as instituições, fortalecendo com um diálogo justo, buscando aquilo que é possível, né, para as instituições militares, polícia e bombeiro, então iremos estar todos nós fortalecidos. Né? No campo pessoal, aí é que eu digo, ou eu me aproximo mais do Gladstone, ou eu me aproximo mais do Hamilton. Mas no campo institucional, eu digo sempre, eu sou um presidente de uma entidade. O presidente da entidade não tem vontade própria. Então, a entidade ela tem que ser apartidária. Assim, o espaço que eu der ao Gladstone
para ir lá lançar as propostas dele, é o mesmo espaço que eu tenho dar ao Hamilton, para ele também fazer as propostas dele e os associados fazer a sua inferência em que eles vão se aproximar, ou do Cláudio Stone ou do Hamilton. Não, não o Coronel Paz dizer assim, não, estou aqui com o Cláudio Stone, é o Cláudio Stone porque é bom para mim, mas aí o projeto do Cláudio Stone para a categoria. Então é até bom a gente tocar nesse Não, aproveitando, agora. eu só sou o que sou aqui porque existe o Cláudio Stone ali. Isso. Os dois microfones só trabalham e está bem sintonizado, sem nenhum ruído, porque ele está no controle das mesas. Uma coisa que eu aprendi aqui também, nessas nossas idas e vindas aqui, também é essa sua forma democrática, né, bem direta, bem à vontade que você nos deixa aqui para tratar de qualquer tema, né? Não só a mim, mas qualquer pessoa que vem aqui, né? Independente de quem seja o proprietário da rádio, aquela situação toda, mas o amigo sempre se demonstrou assim muito tranquilo, muito livre para conversar e para abordar o tema que Não, fosse. e a rádio E também. deixa a gente muito a cavalheiro. E a Rádio Coronel é muito assim democrática, claro, obviamente, como eu também na SOMAL ou na Isso. Polícia Militar, tem que respeitar as normas, Você as tocou regras. numa palavra agora que é a palavra-chave para tudo. Respeito. Eu tenho que respeitar a forma que o Cláudio Stone pensa, eu tenho que respeitar a forma que o Hamilton pensa. Então, respeito às pessoas, o respeito às individualidades, né? Isso tem que acontecer. Se eu vou concordar com o Hamilton ou com o Cláudio Stone, é outra coisa, mas eu tenho que respeitar a opinião deles. Eu vou aqui ser mais objetivo. Sou muito direto. Eu deixei de entrevistar duas ou três pessoas, porque a gente percebe nas redes sociais que não tem condições emocional de uma entrevista, porque passou da emoção, passou do coração. Isso aí. Então, quando você começa a querer denigrir, diminuir, Não. defamar, caluniar, então não é mais entrevista, É bate-boca. não, aí não dá. Então, Aí não dá. então o painel Lagoas é um painel de informações que E a importância. quem vai a investigar e dar a notícia, fazer o parecer, não sou eu. É o que está ouvindo ou assistindo. Pois Que hoje só está aqui nas ondas sonoras, mas está interligado às redes sociais. é a importância dos canais de comunicação, do comunicador, ele se pautar dessa forma, né, em abordar temas que construam, né, ter a sua imparcialidade, né, e assim, trazer o tema, trazer os seus entrevistados e fazer as suas inferências e deixar o grande público, né, bem informado, para que ele, melhor informado, ele assim tome as suas melhores decisões. Me fale do Coronel Paulo Amorim. O comandante Paulo Amorim, né, assumiu a Polícia Militar, né, há pouco mais, assumiu em junho. 22 de junho. 22 de junho, assumiu em junho, pouco mais de um mês e alguns dias, né? O senhor tinha concedido a minha entrevista e não pegou essa. O comandante Paulo Amorim, é um oficial formado na Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Eu acho que, se não o mais antigo, deve ser o segundo mais antigo hoje, oficial da Polícia Militar em atividade. O Coronel Paulo Amorim, né, foi comandante do corpo de alunos na época que eu fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais, o CAO, né, foi nosso comandante também, foi oficial de academia na época, eu estava na academia em 94, 93, 94, ele fazia parte disso. O Paulo Amorim é uma pessoa, assim, muito tranquila, né, de se tratar, né, tá pegando a Polícia Militar, né, nessa aprovação, nesse turbilhão, assim, quer queira ou quer não, quando você chega num período desse, pré-eleitoral, né, com a situação dessa, uma mudança de comando há 6 meses de terminar um mandato, não é fácil para ninguém, porque você tem pouco tempo, né, pouco tempo para uma instituição que tem N coisas a desenvolver, e você não pode dizer assim, ó, vamos parar a polícia aqui por uma semana para a gente fazer um diagnóstico da instituição, como se fosse uma empresa privada qualquer. Fecha as portas, vamos dar balanço, e daqui a 15 dias a gente abre e vamos embora com a nova mentalidade. Então, pega o carro caminhando em 120, que se ele diminuir para 115
as pessoas já vão sentir o problema, e se ela aumentar para 125, talvez não consiga chegar. As engrenagens não podem acompanham. estourar, porque o camarada não sabe como é que está a situação. Estava um tempo muito bom, tem um alinhamento muito bom com a Casa Legislativa, ele estava na Assembleia Legislativa, já comandou várias unidades na Polícia Militar. Foi um parceiro, assim, um parênteses aqui. O Coronel Paulo Amorim foi uma referência no Colégio de Comandantes Gerais, né, justamente nesse ponto agora da nossa lei geral. Foi um camarada que foi lá, um comandante que foi lá, né, e se posicionou como um comandante tem que se posicionar a favor das instituições, pela aprovação da lei, da forma que ela estava lá, que era uma lei que contemplava um projeto, Hamilton, que já tinha sido discutido, o CVD de 2001 até 2022, está sendo discutido no Congresso. E você chegar ao ponto de dizer que não teve discussão, não teve consenso, o Coronel Paulo Amorim foi um balizador, tanto é que se viu de referência dentro da FENEM o nome dele e a posição que ele deu, né, em aprovação, em consonância a isso. Né? Lógico, como todo mundo, né, você tem aqueles que você agrada e aqueles que você desagrada. Mas eu costumo dizer sempre isso. Eu acho que você se pautar com o que você é, dentro da verdade, dentro dos bons propósitos institucionais, dificilmente você vai dar errado. Agora, a partir do momento que você queira fazer mais as suas próprias vontades do que a vontade da coletividade, então você tem grande e largos passos para fazer alguma besteira. E esse não é o caso. Né? E a gente, enquanto presidente da associação, e também sou subcomandante da Academia de Polícia Militar, né? Sempre estive próximo ao o ex-comandante Coronel Marcos Sampaio, o ex-comandante Coronel Bittencourt, né? Sempre levando um assessoramento, sempre conversando como presidente da entidade, que ambos, né, todos eles são filiados à Somal, e a gente levando com bom propósito, né? Até para assessorá-lo. Se eles vão utilizar ou se eles vão aceitar, cabe a eles. Mas, graças a Deus, até agora a gente tem tido esse papel fundamental e a gente tem tido essa receptividade por parte dos comandantes também em nos ouvir, em aceitar alguma coisa, em discordar, mas a gente procurar os pontos que convergem e assim a gente tocar o barco. Assim, o Coronel Paulo Amorim enquanto pessoa, para mim, é uma figura muito tranquila. Outubro, a Polícia Militar está pronta? A Polícia Militar ela sempre está pronta. Eita! A Polícia Militar sempre está pronta. Assim, se você fizer um retrospecto, né, dentro da nossa sociedade, dentro das instituições, na falha de qualquer uma outra, quem substitui é a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar não tem a faculdade de se preparar. Ela Está pronta. O preparo é constante e direto. Então, ela está pronta para qualquer missão. Os interiores. Os interiores. Né? Está aí caminhando. Né? Lógico, a carência de efetivo é uma coisa que a gente não vai sanar de hoje para amanhã, mas as formas e o planejamento, tanto o planejamento para a eleição como o planejamento, né, do policiamento normal, ele tem que estar sempre se aperfeiçoando. E a gente tem que também agora buscar novas ferramentas, né? Ferramentas mais tecnológicas, temos que otimizar, né? Temos que ampliar esse radiopatrulhamento, principalmente o aéreo, né? Que o aéreo ele dá uma dinâmica muito boa, um tempo-resposta muito positivo. Quantos helicópteros? Olha, eu acredito, nós temos hoje em média 3 ou 4 máquinas operando aqui no estado de Alagoas. Uma máquina dessa é caríssima, né? Muito cara, muito cara. Salvo engano, são locadas. Aí eu posso até, que não é muito a minha praia, algumas delas, a maioria são locadas. Mas é muito importante. E Pode ser até mais em conta, né? Porque a manutenção é caríssima. Manutenção, tudo isso é caro. Mas do jeito que a gente anda, do jeito que a tecnologia anda, parafraseando aqui uma palavra, uma citação do Coronel Paulo Amorim, diz que daqui a 10 anos não seja surpresa você ter uma máquina dessa em cada região do estado de Alagoas e, quiçá, em cada batalhão da Polícia Militar você ter uma unidade aérea. Eita. Será que ele foi um profeta? É isso que eu digo, para você ter ideia, há 10 anos, há 10, 15 anos, né, você tem uma ideia, a gente ia para a rua um equipamento não tão legal. Você tinha carência de colete, você tinha carência de viatura. Não sei se vocês se recordam da época daquelas maréias.
Lembro. Né? Foi uma bomba ali. A gente que trabalhava no interior naquela época, né? Mal colocava a mão no motor. Não, um carro que era para a Europa, que você botava para um carro italiano, todo importado, você vinha para cá, que era da Completa marca de italiana, tudo. completa de tudo. Aí você bota para andar numa pista do interior, o carro você ligava de manhã, quando era de tarde ele queimava tampão, pô, você não tinha como, você coisava, era um golzinho. Hoje, graças a Deus, você tem veículos, você tem viaturas de qualidade, armamento de ponta, a tropa praticamente com seus coletes em dias. Então, eu vou dizer, e a instituição, quem está à frente dela, tem que pensar sempre isso, tem que pensar sempre na sua melhoria. Muito bem. E essa nota de repúdio às matérias publicadas em favor do tenente Gouveia? É aquela situação, né? A Só deu uma imprensa. paradinha, só deu. Não, é porque eu digo assim, a imprensa às vezes, né? E eu digo que não é culpa da imprensa, né? Não, a gente não generaliza, né? Fatos acontecem. Mas eu acho que antes de você publicar alguma coisa, eu acho que você deveria, pelo menos, procurar a fonte. Porque às vezes, eu digo sempre, meu amigo Hamilton, para denegrir é rápido, para reerguer é complicado. Então, muitas vezes a gente sabe que o camarada pode fazer uma denúncia disso, uma denúncia daquilo, né? Antes mesmo do fim da apuração. E quantas vezes a gente não já se depurou aqui, se já deparou com pessoas que são execradas e no final da apuração não é bem aquilo do que foi denunciado, do que foi feito. E às vezes o que sai, às vezes nem sai, né? Se você não tiver consciente dos seus direitos, dos seus direitos e procurar direito de resposta, às vezes nem sai. Né? Fica no imaginário das pessoas aquela notícia, aquela manchete. Então, o que a gente procura justamente é isso. Né? Sempre quando vem uma atitude dessa, sempre quando a gente vê uma reportagem dessa que bate de frente ou que agride, né? E que às vezes não condiz muito com a realidade, é a gente pedir justamente esse ponderamento. Né? Aguardar os trâmites processuais, aguardar a instituição se pronunciar sobre aquele processo tal ou qual, para poder sim, porque nenhum membro de nenhuma instituição, de nenhum poder, vai compactuar com desvio de conduta de nenhum dos seus integrantes. Nenhum membro. Mas também não vamos compactuar com enxovalhamento gratuito e vão para satisfazer A ou B. Antes das suas considerações finais, sua mensagem. Nós perdemos um grande comunicador chamado Jô Soares, né? Em nome da Somal, o que é a Somal? Na pessoa do presidente, nesse momento se menciona. Lógico, eu cresci, né, na minha infância, na minha adolescência, dando boas gargalhadas com Vivo Gordo. Né? Depois, já num período, já chegando na fase adulta, Ele né, muda, né? me alimentando do Jô Soares 11h30. Né? E agora, assim, aconteceu também nesse período que eu estava recolhido no Fucile, para Foi nesse período, eu né? só soube ontem quando cheguei em casa, porque lá a gente tenta se desligar do celular, até para deixar tudo tranquilo, para a gente trabalhar o que tem que ser trabalhado para os irmãos que estão lá. Mas aí quando eu cheguei em casa ontem, eu ainda botei numa reportagem que a gente estava vendo e vi uma frase, uma entrevista com o próprio Jô Soares, né, ele sendo entrevistado, né, teve apoio do filho dele, uma... Você pensa, o que é que você vai pensar disso aqui? Ou quem foi o Jô Soares? E ele, muito tranquilo, disse. Que elegante, né? Muito elegante ele disse, né? Assim, quando você tem bom propósito. Ele disse, o Jô Soares, no dia que partir, vai partir muito tranquilo. Porque eu tenho consciência que por onde eu passei na minha carreira profissional, eu só construí o amigo e fiz o bem. E se você for analisar, se você puxar um retrospecto, eu nunca vi realmente, assim, nenhuma matéria, nenhuma coisa dizendo de algum desvio de conduta dele, ou de alguma dificuldade de relacionamento nas grandes empresas que ele passou, nos grandes conglomerados, e quando ele se afastou, e todos o respeitavam por causa disso. Então, é o propósito de você praticar o bem, né? Não só a prática da falácia,
mas é você falar no bem, buscar o bem e também fazer a ação para o bem comum e o bem coletivo. E viveu o que fala, né? Ele era um grande comunicador. Mas é quando eu digo isso, você deixar de falar, que muita gente chega aqui com um discurso muito bonito e as ações são totalmente diferentes daquilo que o camarada prega. Por isso que eu digo, o exemplo é muito melhor do que a fala, né? Do que a oratória. O testemunho, né? Testemunho. Na linguagem cristã, o testemunho fala mais do que as palavras. Perfeito. Nas suas considerações finais, presidente da SOMAL, estamos praticamente chegando à metade de agosto, né? Hoje é dia 8, né? Ao vivo. O que esperar? De tantas expectativas. Mas, nesse momento, aquela reflexão, uma mensagem de fé e esperança para todos os radiovintes e internautas. Hoje a linguagem, antigamente eu dizia, há 30 anos atrás, nossos radiovintes, né? Nas ondas sonoras da rádio, tantas rádios que eu já passei, 30 anos, 1º de maio, completei 30 anos ininterrupto. Comecei com 25 anos e 6 meses, estou com 56 anos em rádio, praticamente 30 anos mais do que a minha existência. E passa rápido, né? Foi ontem. Se Deus quiser, também no dia 19 de fevereiro do ano que vem, eu estou completando 30 anos de corporação. É muita coisa, coronel. É uma vida. Cheguei nela com 19, né? E estou saindo, né? Se Deus quiser, com meus 50, vou sair com 50, mas em maio eu faria 51. E assim, é um ciclo, né? E todo ciclo a gente tem que saber o momento de... Suas considerações finais. A mensagem que a gente deixa aqui, não só para os nossos ouvintes, mas em especial aos nossos associados, é que a gente não pode nunca perder a esperança ou achar que o nosso problema é o maior de todos e ele não tem solução. Eu acho que a partir do momento que a gente compartilha problemas, e quando a gente não perde a chama da esperança em encontrar a saída, né, às vezes a gente se torna muito refém do meio. E a gente apostar no futuro, credibilizar pessoas, né, somar-se a outra, sair um pouquinho da sua caixinha e começar a compartilhar, e começar a viver como era vivido nos anos primeiros, né? Você viver em comunidade, você partilhar seus pensamentos, você deixar a vaidade do ter e do ser para viver as pessoas, para viver o individualismo não, para viver o coletivo. E a gente, mais uma vez, né, que enfatiza, somos produto daquilo que cultivamos ao longo da nossa existência. Precisamos abrir nossas mentes, né, para as coisas boas e de bons propósitos. Estamos nos avizinhando de um período eleitoral. A eleição é uma coisa que muda e mexe com a vida de todo mundo, de forma direta ou indireta. O empresário privado, o funcionário público ou o próprio profissional liberal. Então, vamos ter consciência, vamos deixar de ter paixões e vamos sempre buscar aquilo ou aqueles que realmente nos representem com dignidade. Para amanhã a gente não estar reclamando ou por omissão ou também por acomodação. Não é o Hamilton, que é meu amigo, que eu conheço, que eu gosto, que eu vou votar no Hamilton porque ele é meu amigo. Não, só vou votar no Hamilton se eu ver que o Hamilton e os propósitos deles realmente se casam com o nosso e ele tem bons objetivos. Porque nessa época... O caminho é esse. Nessa época, é como eu digo sempre, é como um namorado, é como um namoro. O cara promete tudo e a todos. Depois que casa, você convive, é que você vai ver. Às vezes você chega na porta, acaba sai pelo quintal. Às vezes você chega em casa, a comida ainda está na geladeira. E no namoro não, já é o quentinho, é o cafezinho, é aquele afago, aquele negócio. Até conquistar. Até conquistar. E a relação é essa, uma relação profícua de conhecimento, de fiscalização de ambos. E enfatizo, nós somos os patrões.
Nós somos os patrões dos pretensos candidatos. Eles são nossos empregados. O mandato é público. E a caneta do contrato está na mão de cada um de nós. Painel Lagoas, um painel de informações. Avaliação quem faz é você. Acabamos de entrevistar o Tenente Coronel, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado de Alagoas, a SOMAL.